À Beira do Abismo é um filme de 1946, dirigido por Howard Hawks e estrelado por Humphrey Bogart, Lauren Bacall e John Ridgely. O detetive particular Philip Marlowe é contratado pelo rico general Sternwood a respeito de um assunto envolvendo sua filha mais nova, Carmen. Antes que o complexo caso termine, Marlowe vê assassinato, chantagem, traição e o que talvez seja amor. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 197 na lista, que é aí esse À Beira do Abismo, The Big Sleep, em inglês, para quem tá mais acostumado com o título original. Mais um filme do Philip Marlowe, né? Mais um filme baseado no livro do Raymond Chandler, com o personagem do Philip Marlowe. A gente já assistiu um aqui, que foi o Até a Vista Querida. Aquele tinha sido estrelado pelo Dick Powell, no papel do Philip Marlowe. E aí esse aqui é com Humphrey Bogart. Bom, ambos os filmes são muito semelhantes em alguns pontos. Eu acho que principalmente no fato de que ambos têm histórias um tanto confusas. Ambos têm histórias com muita reviravolta e muita coisa acontecendo e são muito focados em você achou que era isso? Não, mas na verdade é essa outra coisa. E isso acontece tantas vezes no filme que gera uma história um pouco confusa. Mas bom, acontece essa coisa, né? Ele é contratado pelo general e tal, e aí ele vai fazendo a investigação dele, ele chega numa casa, encontra um cara morto, a Carmen tá ali do lado, meio catatônica, meio drogada. Daí ele começa a tentar descobrir o que é esse cara, e aí quem que matou esse cara, porque ele pensa de repente foi ela, mas não foi ela, mas quem que foi? E aí ele acha que foi uma pessoa, mas de repente foi outra pessoa. E eu acho que assim como o outro, é um filme que eu não consigo nem muito contar aqui o que acontece, assim, porque é tanta reviravolta de coisa mudando, você achava que era uma coisa e na verdade é outra, que eu acho que é um filme que você termina e olha, se você conseguir lembrar exatamente a progressão linear da trama, você tem uma memória que eu não tenho, porque assim, realmente é complicado. Aparentemente, esse filme é famoso pela trama confusa, que é algo que eu acho que eu não encontrei essa informação no outro. Eu já achei o outro um pouco confuso. Esse com certeza é mais, sem dúvida é mais, mas eu já achei o outro confuso. E eu não lembro de ter encontrado isso sobre o outro, mas esse parece que é a própria crítica, em especial da época, mas eu imagino que até hoje em dia, os críticos também dizem que esse filme é extremamente confuso e ele é famoso por isso. Então vamos seguir com outros fatos aí, né? Como eu falei, o filme é baseado no livro do Raymond Chandler, tem essa mudança aí de ator. E sobre a mudança de ator, eu acho o seguinte: o Dick Powell é um cara que eu critiquei muito quando a gente viu os primeiros filmes com ele, né, que eram os musicais, porque eu não gostei dele nos musicais. Eu acho que ele até cantava bem, eu não lembro mais, mas eu não achava ele interessante, sabe? Ele não parecia um bom ator pra mim naqueles filmes. Em nenhum dos filmes, assim, parecia que ele tava atuando bem. Eu acho que, e passaram-se uns anos aí entre o último filme que a gente viu com ele fazendo um musical e o Até a Vista Querida, né, dele fazendo o Marlowe, fazendo um papel sério. Então pode ser que nesse meio tempo ele já tenha feito papéis melhores que a gente não viu aqui. Mas, pra mim, foi bem, talvez, impressionante ver ele naquele papel, porque realmente é um papel que eu, por padrão, nunca associaria a ele. Eu nunca pensaria, tipo, tem esse detetive, quem que pode fazer esse personagem? Aquele cara. Jamais pensaria nisso. E pelo que eu li também, era realmente a realidade, né? Parece que ele se esforçou muito pra conseguir aquele papel e pra conseguir convencer as pessoas de que ele podia fazer um filme desse tipo, porque também não acreditavam. Então, não é uma coisa totalmente da minha cabeça, realmente foi o que aconteceu com ele. E aí, com isso, me chamou a atenção que ele tava muito bem no papel. Eu gostei, pelo menos. Eu gostei dele no papel. Por outro lado, eu acho que o Humphrey Bogart, sem ter lido o livro, né? Pensando só no personagem que a gente vê em cena e o que parece ser o estilo dele, né? Porque eu não li os livros. Eu não li nenhum livro do Chandler. Parece pra mim que o Humphrey Bogart é o personagem pronto, já. Ele já é o personagem pronto. A minha crítica é que enquanto o outro parece que saiu de um estilo de atuação pra mostrar que ele conseguia fazer um personagem diferente, eu acho que o Humphrey Bogart faz aqui o mesmo personagem que ele faz em todos os filmes. Eu acho que o Humphrey Bogart, até o momento, é pra mim um ator de um personagem só. Só que esse um personagem só que ele faz é um personagem interessante. E eu acho que é um personagem que combina muito com diversos filmes da época, em especial esses de detetive. Eu acho que esse papel é pra ele, assim, sabe? Recentemente alguém comentou desculpa, eu não vou lembrar o nome, mas alguém comentou no vídeo do Falcão Maltês, reclamando que eu disse que era um detetive sem personalidade, né? Mas aí, assim, eu, na verdade, disse que o personagem do livro não tem personalidade, porque nenhum personagem no livro tem personalidade. O que eu acho que é intencional. O livro é escrito de um jeito que as pessoas não têm personalidade porque a gente não sabe como nada tá sendo feito. A gente só tem fatos e falas. E fatos e falas não são suficientes para dar uma personalidade. A gente precisa de emoções, pensamentos, alguma coisa assim, que o livro não tem. E eu acho que é intencional. Eu acho que o Humphrey Bogart, ao interpretar o personagem, ele traz a personalidade dele pro personagem. Ele traz esse personagem que eu tô dizendo que ele
faz, que eu acho que é a cara do detetive da época do cinema noir. Eu acho que ele é ótimo nisso. Então, ele traz essa personalidade que eu, pessoalmente, ainda acho que é uma personalidade meio neutra. Não é um personagem com muitas emoções, sei lá, também não é um personagem muito focado em segurar emoções, sabe? É uma personalidade mais ou menos neutra, mas assim, óbvio que é uma personalidade, né? Eu só acho que ele deu personalidade pra um personagem que não tinha lá naquele caso. Aqui eu não sei porque eu não li o livro, mas eu acho que o personagem que ele faz aqui é muito parecido com o personagem que ele faz lá. Por exemplo, pra pensar em dois detetives diferentes que o mesmo ator fez. Eu acho que o personagem é muito parecido. Eu acho que se você entrega aleatoriamente pra alguém esses dois filmes, de algum jeito omite o nome do personagem, pra mim, eu vi eles um pouco afastados. De repente, se eu visse os dois filmes seguidos, eu tivesse uma opinião diferente. E eu vi muito filme no meio, né? É difícil não apagar um pouco a memória. Mas pra mim parece muito o mesmo personagem, sabe? Só que cai nessa coisa que eu acho que é um personagem que combina com ele. Então eu acho que o Humphrey Bogart é muito bom pra fazer esse papel. Eu acho que quando ele faz personagens que não são detetives, ele acaba muito fazendo o mesmo papel também. Pelo menos dos filmes que a gente viu aqui, né? Tô obviamente me limitando aos filmes que a gente viu aqui. Eu acho que ele acaba fazendo muito esse mesmo papel e eu acho que esse papel que ele faz combina muito com esse tipo de filme aqui. Então, dito isso, ele tá muito bem, mas eu acho que é mais tipo, este papel é a cara desse ator, então vamos botar nesse ator. E não trouxemos esse ator pro papel, sabe? Trouxemos o papel pro ator adequado, sabe? Tem essa diferença aí, do meu ponto de vista. Enfim, como eu falei, o filme é muito famoso pela trama confusa. Aparentemente, o roteiro do filme foi sendo feito conforme o filme foi sendo filmado. E isso é considerado boa parte aí da culpa pro filme ser desse jeito. Eu acho que a coisa vai um pouco além, porque assim, o roteiro inicial do filme, o primeiro rascunho aí de roteiro, foi feito por duas pessoas que, segundo a internet me conta, escreviam cenas alternadas. Então, enquanto um tava escrevendo uma cena, o outro tava escrevendo a próxima cena. Pra ir esse aqui escrever a cena seguinte, pra ir esse aqui escrever a cena seguinte. O que na minha cabeça, como que dá certo? Eu não consigo enxergar um cenário. A não ser que essas duas pessoas estejam muito conectadas uma com a outra, eu não consigo enxergar um cenário pra isso dar certo. O que faz parecer pra mim que, sei lá, seja lá como era esse roteiro inicial, que tava pronto, esse rascunho estava pronto quando o filme começou a ser filmado, parece que pra mim isso aí já é extremamente caótico, né? E aí, enquanto o filme estava sendo filmado, uma outra pessoa e o próprio diretor, o próprio Howard Hawks, estavam fazendo alterações no roteiro. Então, né, um caos, assim, não tem muito como dar certo, né? Eu acho que era muito comum na época as pessoas fazerem um filme sem... Eu acho que era muito comum fazer o filme, sei lá, por exemplo, sem o final tá pronto. E eu acho que você fazer ajustes, porque você filmou e viu, na verdade, olhando agora a cena, ela não deu muito certo, eu podia mudar essa coisa aqui. Eu acho que isso faz sentido. Fazer ajustes faz sentido. Pelo jeito como essa informação tá sendo passada na internet, eu acho que é mais do que ajuste. Eu acho que realmente muita coisa estava sendo decidida na hora ainda. Ao ponto que, né, gerou problemas aí que não são nem só opinião minha. Os próprios críticos dizem que esse filme é extremamente confuso. Não sou só eu que tô falando, embora eu concorde. Aparentemente, um dos pontos relevantes do livro é que tinha dois personagens gays, explicitamente gays, né, no livro. Um é esse cara que morre no começo, que o Marlowe encontra morto. É um personagem que no filme, pelo menos, aparece muito pouco. Eu acho que ele aparece uma vez e depois ele já aparece morto. Mas aí tem um outro cara que era o namorado dele. Também não aparece tanto assim, mas aparece mais um pouco. E aparentemente esses dois eram gays no livro, mas a censura da época não permitia homossexualidade no cinema. Então isso nunca é mencionado no filme. Fica totalmente de fora esse fato. Outra coisa que o livro tem muito é cenas de nudez e pornografia como assunto. Porque parece que esse cara que é morto, ele era criminoso, né? Mas o crime que ele cometia era justamente produzir e vender pornografia, que é algo que era proibido na época. Era proibido por lei. E aí, por exemplo, nessa cena que eu falei que ele chega na casa e encontra o cara morto e a Carmen ali meio drogada, no livro ele encontra ela pelada, porque ela estava fazendo, sei lá, fotos, provavelmente, talvez filme, mas mais provavelmente fotos, pro cara vender como pornografia, né? Ela era parte desse esquema. E aí tudo isso foi retirado do filme porque nada disso a censura nunca ia deixar. De novo, a censura não permitia que duas pessoas casadas insinuassem que fizeram sexo, né? Porque não podia ter qualquer insinuação de que isso aconteceu. Então, assim, não era pornografia que ia ser permitida, né? Então tudo isso foi tirado do filme, mas aparentemente é um assunto muito recorrente no livro. Tem um fato curioso no filme, que tem um motorista que, pelo menos no filme, ele é apaixonado pela Carmen, se eu não me engano. E ele morre. Ele é encontrado morto. E quando estavam filmando a cena, tanto o Howard Hawks quanto o elenco, parece que viraram, sei lá, uns pros outros e falaram assim, pera, mas ele morreu ou ele se matou? Porque não ficou claro. E aí o Hawks mandou um telegrama pro Raymond Chandler pra perguntar. Então, não ficou claro isso aqui, pra gente fazer a cena e a gente quer saber. Ele morreu? Ele se matou ou ele foi morto? E aí o Raymond Chandler disse, então, eu também não sei. E
É realmente bem curioso esse fato, né? Como que a pessoa mata um personagem na história dela? Ela não sabe. Se ela não sabe se ele morreu ou se ele se matou, ela não sabe nem por que ele morreu. Porque eu acho que uma coisa vem junto da outra, né? Por que esse personagem morreu? Qual que é a relevância desse personagem ter morrido? Porque eu acho que no momento em que você sabe a relevância pra história, você sabe se ele foi assassinado ou se ele se matou, né? Mas é isso, nem o ator sabia, nem o autor sabia. Como eu disse, críticos da época não gostaram muito do filme, apontaram diversos problemas com o filme. Eu separei aqui em especial um crítico chamado Bosley Crowther, que disse que o filme deixa o espectador confuso e dissatisfeito, e ele aponta que a Bacall, a personagem, né, da Lauren Bacall, ou a atriz, né, no caso, ela é uma mulher que parece perigosa, mas que ainda não aprendeu a atuar. E eu acho que isso é visto no filme, assim, porque eu acho realmente que ela tem um visual interessante, ela é caracterizada de um jeito interessante, ela realmente é uma pessoa que quando ela aparece em cena você pensa, interessante, mas eu não acho que ela sabia atuar muito bem, não. Eu ainda acho que ela tá melhor nesse filme do que no outro, mas eu não acho que ela é grandes coisas, assim. Eu não acho ela péssima, tá? Não acho ela, tipo... Eu não diria que ela não aprendeu a atuar ainda, eu só diria que ela não atua lá muito bem. Eu achei razoável. Enquanto o crítico aparentemente achou péssimo, eu achei razoável. Outro crítico, James Agee, da revista Time, disse na época que o filme era um prato cheio pra pessoas que não se importam com o que está acontecendo, nem com o porquê, e só querem ver uma história de ação, com muita ação, né? Eu acho que é isso, os críticos que estão falando, mas eu acho que eu concordo bastante, assim, com essas opiniões, porque é isso, ao mesmo tempo que não é um filme de todo ruim, eu acho que justamente a ação faz o filme ser bonzinho de assistir. Ele não é muito bom também, ele é muito perdido, É um filme que o filme não sabe o que tá fazendo, o filme não sabe a história que ele tá contando, o filme não sabe pra onde ele tá indo. Então eu acho que é um filme que você consegue assistir e gostar de personagens. Eu acho que dá pra você assistir e gostar do Marlowe, do Humphrey Bogart. Eu acho que dá pra você assistir e gostar da personagem da Lauren Bacall. Eu acho que dá pra você gostar da Carmen. Dá pra você gostar de vários personagens no filme. Dá pra você gostar do Mars, que é um criminoso principal do filme. Dá pra você achar eles personagens interessantes quando você assiste. Mas a trama que envolve esses personagens é um caos, assim, é uma bagunça gigantesca. Então eu acho que o que acontece é isso. Eu acho que principalmente o Marlowe, você sai do filme pensando, foi interessante a história desse detetive, sabe? A história dele, a participação dele no filme, que ele é protagonista, então obviamente é grande, é interessante. E eu acho que tem pontos ali que funcionam. E eu acho que dá pra você sair do filme com uma impressão boa. Mas o roteiro em si, a história sendo contada em si, é um imenso caos. E aí, juntando a minha opinião com a da crítica da época, eu fico muito curioso pra saber o que o livro fala sobre esse filme. Então, vamos dar uma olhada. Bom, o livro já começa falando um pouco sobre essa história que eu falei do Hawks ter perguntado pro Chandler uma coisa e o Chandler ter dito que não sabia, mas o livro fala como se fosse no geral e não um ponto específico. A internet me diz que foi aquele ponto específico que eu falei aqui. O livro diz como se ele tivesse pedido pro Chandler explicar as várias traições, viradas e surpresas, e o Chandler ter dito que não fazia ideia. É bem pior se o livro tiver certo, né? Eu, por diversos motivos que eu acho que já ficaram óbvios nesse canal, confio mais na informação que eu encontrei na internet. Mas se o livro tiver certo, é bem pior, porque aí o Chandler não fazia ideia de nada do livro. Não existia nem ChatGPT na época e parece que ele já estava escrevendo o livro nesse modo, né? Se esse livro aqui tiver certo, o que eu não acho que está. Bom, o livro diz: não deveria causar surpresa que Hawks tenha feito a gentileza de transferir o foco da sua adaptação do investigado para o investigador. O que diz pra mim, então, que no livro, de repente, o foco é a Carmen ou a irmã dela, que é a Vivian, que é a personagem da Lauren Bacall. De repente, no livro, é uma dessas duas que é o foco da história e o detetive tá mais ali, sei lá, circulando a coisa. No filme, com certeza, o detetive é o foco. Fala muito sobre como o Hawks, o livro, né? Fala muito sobre como o Hawks juntou de novo aí o Bogart e a Bacall. Ele já tinha feito Uma Aventura na Martinica, né? Que a gente viu aqui também, que foi o filme onde os dois se conheceram e começaram um romance. Eles se casaram depois de filmarem esse filme aqui. Então, quando eles filmaram esse filme, eles já estavam meio juntos. O Humphrey Bogart, se não me engano, estava se separando da esposa que ele tinha antes. E aí, depois que esse filme foi feito, eles se casaram. Fala que ele aproveitou para repetir algumas coisas que ele fez lá nesse filme, que é os dois conversando sobre coisas
coisas completamente alheias, mas que de algum jeito são metáforas ou indiretas ou duplo sentido pra uma coisa sexual que não poderia estar no filme, porque a censura não deixava. Mas fica nessa coisa de ser só repetição, né? É só mais do mesmo. É tipo, esses dois deram certo no outro filme. No outro filme, que já era aí uma cópia intencional de Casablanca, os dois deram certo naquele filme, então vamos juntar os dois de novo, vamos botar eles pra conversar desse jeito de novo, vamos focar muito no casal, porque ele intencionalmente focou muito no casal, porque o casal tava popular. Justamente o casal tinha feito muito sucesso no outro filme, e as pessoas tinham gostado muito da coisa do casal. Então o Hawks filmou mais cenas com os dois juntos, quando ele viu que o público tava gostando aí do casal. Fica essa coisa muito artificial, sabe? Pra só mostrar os dois em cena, porque eles estavam bem em cena junto, sabe? Aí o livro já fala uma coisa que pra mim é um pouco problemática, porque ele... Bom, o livro eu não tô muito falando, porque a gente já falou isso algumas vezes aqui. Mas o livro também fala o tempo todo sobre como a história é confusa, tá? Ele não tá negando isso em nenhuma parte. Cada parágrafo da página inteira que tem aqui tá de novo citando o quanto o filme é confuso. Então o livro tá concordando com essa parte. Mas o livro fala que o Marlowe descende até os recônditos mais escuros e sujos de Hollywood para desvendar uma trama de assassinatos. Bom, Hollywood já não faz muito sentido, porque ele vai em cassino, num coisa de jogo, tipo, não tem nada a ver com Hollywood, a plot do filme, né? Então essa parte já é problemática pra mim, mas para desvendar uma trama de assassinato e chantagem que envolve pornógrafos, ninfomaníacas e um bando de capangas, blá blá blá. Só que pornógrafos é uma coisa que não está no filme, porque teve que ser retirada por conta da censura. E isso aqui é sobre o filme, então não tem isso no filme. Eu acho que é um ponto bem importante, que não tem isso no filme, e ele tá falando aqui como se tivesse. Então, é muito curioso, porque ele fica o tempo todo falando sobre como a história é confusa, mas você consegue gostar dela mesmo assim, e tudo mais. E aí ele diz, esta é uma obra-prima noir, o que eu acho bem problemático com tudo que o próprio livro disse. Eu sei que é considerado um dos clássicos do cinema noir, mas eu acho que os clássicos do cinema noir são uma lista, digamos assim, muito mais baseada em, sei lá, comercial, ou em empurrar filmes. E, tipo, é um clássico porque é com Humphrey Bogart, sabe? É um clássico por esses motivos, porque é do Philip Marlowe, que é um dos grandes detetives da época e tal. Não é um clássico porque o filme é bom, sabe? E eu acho que tudo reitera isso. Todas as informações que eu encontro reiteram que o filme não é bom, mas é um clássico, mas não é bom, sabe? De novo, não tô nem falando minha opinião. É o que eu encontro em todos os lugares, tanto na internet quanto no livro. O livro fica o tempo todo falando mal, mas fala que, apesar desses problemas todos imensos que eu estou listando aqui, ainda é ótimo, sabe? Mas bom, é uma obra-prima do cinema noir que carece de muitos dos princípios tradicionais do gênero. Há várias femme fatales, mas nenhum flashback. Iluminação, que era oscuro, mas nenhuma narração. E o que é mais importante, o Marlowe de Bogart não parece perdido em um mundo de mentiras e traições, e sim plenamente confiante no controle a todo momento. Ou seja, todas as coisas que são geralmente consideradas características básicas de um filme noir não estão nesse filme, mas ele é uma obra-prima do cinema noir. Faz sentido, porque isso é o que tá escrito aqui, não é minha opinião. O livro tá dizendo isso. Eu não consigo entender esse fenômeno que eu acho que na verdade acontece muito até hoje, mas eu sinto que nessa época, porque é uma coisa meio era de ouro, uma época clássica, é aquele saudosismo do antigo, né, que a gente sabe que é uma coisa que existe muito. As pessoas gostam muito e endeusam obras por motivos muito rasos, que geralmente são o elenco, e o elenco, sei lá, principal. Esse ator é maravilhoso, então esse filme que tem ele é maravilhoso. Essa atriz é belíssima, porque geralmente esse é o adjetivo reservado às atrizes. Então esse filme que tem ela é maravilhoso, sabe? E eu não estou dizendo que as pessoas não eram boas, mas eu sinto que não existe um filtro que permite que uma pessoa ótima possa ter feito um filme ruim, sabe? Na opinião de muita gente. Eu fico com essa impressão. É isso que eu sinto vendo o que o livro diz, lendo comentários no Letterboxd, porque eu sempre dou uma olhadinha nos comentários do Letterboxd depois que eu vejo os filmes. E é muito frequente que os comentários são sobre a aparência dos atores, e 5 estrelas. Tal pessoa tá linda no filme. 5 estrelas. Como ele é carismático, sabe? Esse casal é icônico. Eu sinto que é isso. As pessoas se prendem muito ao apreço delas pelo ator ou atriz, e elas gostam do filme por isso, por pior que o filme seja. E eu nem acho que esse filme é tão ruim assim, mas eu acho que isso funciona aí num conceito geral, sabe? A gente viu muito filme pior do que esse aqui. Eu gostei de ver esse filme, apesar da história ser confusa. Eu concordo com o comentário do crítico da Time, que fala que apesar do filme, o filme claramente não sabe pra onde tá indo, não sabe o que tá fazendo, e é um grande
extremamente caos. Mas se você assistir ele como, tipo, filme de ação de detetive, ele é um ótimo filme. Se você não se importar com essas coisas, e eu acho que dá pra você assistir e dar uma desligada no cérebro e curtir o filme como entretenimento, sabe? De história de ação, assim, e é isso. Não tente entender a história, deixa a história pra lá. Eu entendo que dá pra gostar do filme. Eu não achei ele tão ruim assim. Mas eu acho que fazendo uma análise crítica, a história do filme é um caos. E não é um caos em nenhum bom sentido, sabe? É extremamente caótica e bagunçada. Mas é um grande clássico do cinema noir. Enfim, fica aí essa dúvida. É outro filme que eu acho que deve ter muita gente que assistiu. Então, deixem seus comentários aí, o que vocês acharam sobre o filme. Em breve nós estamos de volta com mais um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu, até mais!